Olá, alunos e alunas! Sejam muito bem-vindos à nossa nova videoaula da disciplina de Geografia. Eu sou o professor Lucas Ciganski e hoje nós vamos entender o que é e para que serve a geografia. Vamos nessa? Numerosos livros de viagens, pergaminhos e paredes de cavernas, da mais remota antiguidade até os dias de hoje, trazem em abundância explicações sobre a vida social, econômica e sobre a história dos seres humanos e sua relação com a natureza. Dos tempos mais antigos de sua existência, o ser humano sempre fez geografia. À medida em que ele se relacionava com a natureza, o espaço estava sendo transformado e suas necessidades estavam sendo satisfeitas. À medida que o ser humano foi percorrendo diferentes caminhos, ia também registrando as características da Terra em diferentes materiais. Os mapas representam uma das principais ferramentas utilizadas pela geografia para descrever os diferentes espaços da Terra. De acordo com alguns pesquisadores, a provável origem da palavra mapa parece ser cartaginesa, com o significado de toalha de mesa. Esta conotação teria derivado das conversas realizadas por comerciantes que, desenhando sobre as ditas toalhas, os mapas, identificavam rotas, caminhos, localidades e outros tantos informes gráficos auxiliares aos seus negócios. O espaço geográfico pode ser estudado e analisado sob diferentes dimensões. A maior dimensão do espaço geográfico é a dimensão terrestre, o nosso planeta Terra, passando pela dimensão do continente, do país, do estado, da cidade ou do município, do bairro ou do sítio e da nossa casa, que é a menor escala do espaço geográfico. A geografia constitui uma ciência dinâmica, pois tende a acompanhar as transformações sociais do mundo atual. Ela permite observar o mundo sob diferentes perspectivas, combinando elementos da sociedade, como a cultura e a política, e da natureza, como a vegetação e o solo. O objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. Este espaço geográfico é fruto da relação entre os seres humanos e a natureza, através do trabalho e da técnica. O estudo da geografia nos permite compreender aspectos da natureza e da sociedade. Através do estudo da geografia física, é possível abordar assuntos como geologia, pedologia, o universo, a hidrologia, a atmosfera e a biogeografia, entre outros. Já o estudo da geografia humana nos permite abordar assuntos como a cultura, a população, a política e a economia, o espaço urbano e o espaço rural, entre outros assuntos. Juntas, elas formam apenas uma geografia. A história da geografia. O termo geografia remonta à antiguidade clássica com os estudiosos gregos. Anaximandro foi um deles. Filósofo, ele cartografou os mapas celeste e terrestre. Estudou também diversos campos do conhecimento, tal como conhecemos hoje, como a matemática, a geografia e a astronomia. Para muitos estudiosos, Anaximandro elaborou o primeiro mapa mundi. Outro grego que também contribuiu
contribuiu para os estudos de geografia foi Hipócrates. Em seu livro Tratado dos Ares, Mares e Lugares, discutiu as influências do ambiente sobre a saúde humana, como os fatores climáticos, por exemplo. Heródoto também ajudou a desenvolver a geografia. Ele buscou interpretar o mundo e o expressou em mapas. Este desenho apresenta um mapa do mundo feito por Heródoto. Já o astrônomo matemático Eratóstenes chegou a um cálculo bem aproximado da atual superfície terrestre. Na sua época, ele chegou na medida de 46.250 quilômetros. Atualmente, sabemos que a Terra possui 40.075 quilômetros de circunferência, um número bem próximo daquele calculado por Eratóstenes há muito tempo atrás. Eratóstenes também contribuiu para a definição das coordenadas geográficas na Terra. O filósofo Estrabão escreveu Geografia, uma obra composta de 17 volumes. Essa coleção é considerada o principal documento do mundo grego para a ciência, pois os livros relatam suas viagens pela África, mais precisamente pelo Egito e Líbia, pela Ásia Menor e Europa. Pode-se dizer que o conhecimento geográfico estava disperso naquela época. Mas muitos estudiosos, principalmente os gregos, foram os responsáveis pelo nascimento da geografia. Este mapa apresenta os desenhos de Estrabão. Ptolomeu, em sua obra Sintaxis Matemática, fixou em seu mapa mundi a linha de meridiano, o atual meridiano de Greenwich. A geografia moderna também contou com os seus pensadores. Alexander von Humboldt e Karl Ritter concretizaram a sistematização da geografia como ciência. De origem alemã, ambos foram importantes para a difusão da ciência geográfica no século XIX. Em Cosmos, uma obra de 5 volumes, Humboldt mostrou que os processos naturais estão relacionados uns aos outros. Para ele, o ambiente seria um grande organismo vivo, e a espécie humana faria parte desse sistema. Caberia, então, ao geógrafo estudar as relações entre os seres vivos e a superfície inorgânica da Terra. Karl Ritter definiu seu objeto de pesquisa a partir das relações entre a superfície terrestre e as atividades humanas. Em sua concepção, a Terra era o palco das ações da sociedade. Na Alemanha, Friedrich Ratzel também contribuiu para a sistematização da ciência geográfica. Para ele, as populações necessitavam de uma área para estabelecer as suas tradições culturais e históricas. Portanto, uma sociedade não existiria sem o solo, a base sobre a qual se desenvolve a agricultura e a habitação, dois aspectos centrais para a reprodução da vida. Ratzel criou o conceito de espaço vital, definido como a área necessária para a preservação das tradições culturais, históricas e políticas dos povos. Ratzel também foi o precursor do determinismo geográfico, que afirma os processos naturais determinam as ações humanas. Paul Vidal de Lablache pertencia à escola francesa. Em sua teoria, ele defendia a existência dos gêneros de vida, que correspondem à maneira pela qual a humanidade se organiza para prover sua base material da existência, e estão associados diretamente à capacidade técnica a que se dispõe.
Lablache é o criador do possibilismo geográfico, corrente que admite que a ação humana pode se adaptar aos processos naturais. Em seus estudos, o geógrafo francês analisou como diferentes povos conseguiam ou não se adaptar às condições geográficas dos lugares onde viviam. No Brasil, a geografia também ganhou destaque com intelectuais e líderes do país. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, fundado em 1838, no Rio de Janeiro, tinha por objetivo publicar, estudar e arquivar documentos que retratassem a história e a geografia brasileiras. O IHGB iniciou a publicação da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1839, que é publicada até os dias de hoje. Outro marco importante na história da geografia brasileira foi a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, em 1938, no Rio de Janeiro. Durante a ditadura do Estado Novo, o então presidente Getúlio Vargas entendia como fundamental conhecer o território nacional para a manutenção do poder político. O objetivo do IBGE é produzir informações estatísticas e geográficas, além de mapas e documentos para mostrar a realidade social, política, econômica e ambiental brasileira. Em 1934, foi criado o primeiro curso de Geografia na Universidade de São Paulo. Ele também passou a ser oferecido a partir de 1935, na atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. De lá para cá, outras tantas universidades também passaram a oferecer o curso de Geografia em seus campos. Foram sendo formados importantes geógrafos que deram nome à pesquisa no Brasil, como Antônio Carlos Castro Giovanni, Aziz Absaber, Francisco Mendonça, Jurandir Ross, Milton Santos, Roberto Lobato Correia, Zeni Rosendahl e outros tantos geógrafos que dão importância e nome à geografia brasileira. Fica aqui o nosso reconhecimento por todo esse trabalho dedicado ao nosso país. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela tua atenção. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos. Até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal!